seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que trata de derivada. O exercício ele diz o seguinte: calcule a derivada da função y/f de x, que é o logaritmo natural, ln, da raiz quadrada da tangente x. O que nós vamos usar aí nessa derivada? Nós vamos usar a regra da cadeia, as derivadas do logaritmo, da raiz quadrada e da tangente. Primeiramente lembrar o que é a regra da cadeia, né? A regra da cadeia é a derivada em relação à variável x de uma função do tipo f de g de x. A derivada dessa função. Como que é feita a derivada dessa função? Perceba que é uma função composta, né? F é a função cujo argumento é a função g. E a função g é uma função cujo argumento é x. Então como é que nós derivamos isso? Nós fazemos a derivada de f, então f', a derivada de f, mantendo a função g de x, vezes a derivada de g de x. Então essa é a forma da regra da cadeia. A sua forma mais simples, né? A derivada de f de g de x é a derivada de f, mantendo o seu argumento g de x, vezes a derivada de g de x. Isso faz com que nós possamos criar formulazinhas para algumas derivadas em particular, né? Por exemplo, logaritmo natural. Nós sabemos que a derivada de ln de x é 1 sobre x, mas isso quando o argumento é x. E quando o argumento é uma outra função, perceba que nós podemos mudar ali, ó, o g de x chamar de u, né? Então a derivada de f de u é a derivada de f de u é a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u. Nós podemos fazer isso na função logarítmica. Por exemplo, a derivada em relação a x do ln de u, lembra que u aqui é uma função, vai ser 1 sobre u vezes a derivada de u. Então estou usando aqui a regra da cadeia de uma forma mais econômica, mais simplificada, para derivar de ln de u. E a tangente? Nós sabemos que a derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada de x é secante ao quadrado de x. Mas se for pela regra da cadeia, a derivada da tangente, a derivada em relação a x da tangente de u vai ser a secante ao quadrado de u vezes a derivada de u. Então isso também pode ser usado no exercício. Nós temos uma raiz quadrada lá. A raiz quadrada é uma função potência. Então nós também temos uma formulazinha que sai da regra da cadeia para a derivada de função potência, que é a derivada em relação a x de u elevado a n, que vai ser n vezes u elevado a n menos 1, vezes a derivada de u. Então nós temos aí as três regrinhas, né? As três regrinhas que nós vamos precisar para começar a calcular a derivada. Perceba que a derivada de y, no nosso caso, ó, nós vamos começar montando passo a passo cada uma delas. Nós vamos começar resolvendo a derivada do logaritmo. A derivada de ln de u, é 1 sobre u derivada de u. Então, isso aqui tudo nós vamos considerar como u. E vamos aplicar essa regra. Então vamos começar a montar a nossa derivada. Então a nossa derivada y', né, que é a derivada de y, vai ser derivada de ln de u. Então a derivada é 1 sobre u. Então 1 sobre u é 1 sobre a raiz quadrada. Né? Lembra? 1 sobre u é a raiz quadrada da tangente de x, vezes a derivada em relação a x, né? Lembra que a derivada em relação a x de u, né? Derivada em relação a x da raiz quadrada
da tangente x. Então nós já fizemos a nossa primeira derivada. E aí eu vou fazer uma pequena observação, né? Lembra que a raiz quadrada da tangente x é uma potência de expoente racional. Então isso aqui pode ser escrito como sendo 1 sobre a raiz quadrada da tangente x vezes a derivada em relação a x da tangente x elevado a meio. Essa é a nossa continha. Fazendo bem passo a passo, né? Eu transformei aqui a nossa raiz, né? Nossa raiz é uma potência de expoente racional. Lembra que nós temos uma regrinha, né? Uma formulazinha, em que a raiz emésima de a elevado a n é igual a elevado a n sobre m. É a regrinha que foi usada, a propriedade de potência. Então transformamos ali. E aí aqui aparece a derivada de uma função potência, né? Derivada de u elevado a n. Perceba que u elevado a n é essa regra aqui, ó. Derivada de u elevado a n é n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada de u. Lembra que nós vamos, para essa próxima derivada, nós já fizemos uma, né? O ln já foi, a primeira derivada já foi. Para essa próxima derivada, nós vamos considerar isso aqui como u. É a derivada de u elevado a meio. Então isso aí vai ser igual a 1 sobre, né? 1 sobre a raiz quadrada da tangente x vezes a derivada de u elevado a meio, que é meio, né? Então repete o n, meio, vezes u, lembra que u é a tangente x, né? Elevado a n menos 1, vezes a tangente de x elevado a n, lembra que o n é meio, né? Meio menos 1 vezes, né? Vezes a derivada de u, que é a derivada em relação a x da tangente x. Então tá aí. Nós já fizemos, né? Nós já fizemos a primeira derivada, a derivada ln. Já fizemos a segunda derivada, que é a derivada de u elevado a n. E aí sobrou a derivada da tangente, que nós sabemos que é secante ao quadrado. Só que agora, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos resolver essa parte da conta aqui, olha. Antes de fazer a derivada. Então isso aqui é igual a, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes a raiz quadrada, 2 vezes a raiz quadrada da tangente x, vezes, né? Vezes a tangente x elevado a meio menos 1, que é a tangente de x elevado a menos meio, vezes, né? Vezes. Bem, acho que nós podemos fazer a derivada da tangente. Lembra que a derivada da tangente é secante ao quadrado. E aqui já não é mais, né? É ainda uma aplicação da regra da cadeia. Seria a derivada da tangente vezes a derivada de x, mas a derivada de x é 1, né? A derivada de x em relação a x é 1. Então nós podemos só colocar direto. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, que vai ser igual a... Bem, vamos dar uma simplificada nessa expressão, né? Isso aí vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada da tangente x vezes, né? Lembra que aqui a tangente x elevado a menos meio. Então é 1 sobre, né? 1 sobre a tangente x elevado a meio. Quando eu inverto a base, eu mudo o sinal de expoente. Tangente x elevado a meio. Tangente x elevado a meio é a própria raiz quadrada da tangente x vezes secante ao quadrado de x, que vai ser igual a... Bem, raiz quadrada vezes raiz quadrada cancela. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes
a tangente x vezes a secante ao quadrado de x, que vai ser igual a secante ao quadrado de x dividido por 2 vezes a tangente x. Dá para trabalhar um pouco mais isso? Dá para transformar secante ao quadrado em 1 sobre cosseno ao quadrado, tangente em seno sobre cosseno, buscar uma simplificação e achar uma resposta em termos de seno e cosseno. Mas tá bom, nós temos aqui a derivada, né? Essa função é a derivada em relação a x dessa, do ln da raiz quadrada tangente x. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.